Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Feliz dia de Páscoa para vocês, né? Hoje, domingo, dia 20 aí, comemorando aí a ressurreição de Cristo, né? Jesus lembrou, né, quando estava tomando e ceando a última ceia, né? Que foi a Páscoa, né? Considerada a Páscoa. Então, naquele momento que ele estava partindo o pão, né? E tomando o vinho, que representa, né, o sangue e o corpo de Cristo, o pão representando o corpo e o vinho representando o sangue, isso ele disse: tomai e comei, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que ele venha, né, novamente. Ele deixou aí o maior exemplo que ele podia ter dado para nós, povo da humanidade. E a humanidade erra. Erra por se achar que é o melhor, erra por se achar que não precisa se humilhar. Então são falhas em cima de falhas, em cima de falhas, né? E assim a gente vai vendo como estão aí o mundo em geral, né? Está ficando cada vez mais difícil em lidar com o ser humano, em todos os aspectos aí. Um não quer respeitar o outro não quer amar o próximo, sendo que os dois mandamentos, o maior de todos os mandamentos são esses dois, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E se as pessoas conseguissem amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, iriam obedecer todos os 10 mandamentos, né, que foi feito lá nas tábuas de Moisés. Está pesando para a sociedade, pois a humanidade erra. Erra em não querer cumprir as regras, cumprir os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus. Davi já dizia que os caminhos do Senhor é perfeito, refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita, né? E dá sabedoria aos simples. Pessoas caindo, sempre caindo nas armadilhas do inimigo, né? Não vigiando, não trazendo para si aquilo que realmente Deus mandou seguir. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é? Só que muitos rejeitam esse versículo. Muitos não estão nem aí. Pergunte para as pessoas qual é o emblema da Páscoa, o que significa Páscoa para elas. Muitos vão dizer que simplesmente é uma celebração aí de ovos da Páscoa, tá? Coelhinho, tá? Você que não viu aí a minha live, aliás, fiz uma live e só tinha uma pessoa que apareceu lá no final. Pessoal, vai lá na live que lá eu explico, já tinha falado sobre o significado da Páscoa. Você que não viu essa live, vai lá, pessoal, naquela live e lá estou explicando, tá? Alguns detalhes sobre o que é e o que significa a Páscoa, tá? Falando aqui só um pouco aí, lembrando que a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, porque ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu numa cruz, como o cordeiro lá no Antigo Testamento, né? Tinha que matar o cordeiro para sacrificar, né? E fazer o sacrifício. Então, agora, aqui no Novo Testamento, que Cristo ressuscitou para nos dar vida. Ele se sacrificou, ele morreu na cruz para trazer vida para cada um de nós, a saber, aqueles que o aceitam. Mas a humanidade erra. A humanidade erra porque muitos deles preferem escolher o caminho mais largo, o caminho mais fácil de seguir. Não, naquele caminho não tem regras, naquele caminho pode andar escancaradamente, que não vai ter receio, que ninguém vai falar nada, ou seja, que quando fala, né, que está no caminho errado, muitos deles são rebeldes e não querem aceitar, né? E vivendo, e vivendo, e vivendo na impiedade, e vivendo na rebeldia. São maliciosos, né? Cometem maldades, fazem coisas cruéis, mas não se arrepende. Gente, como coelhinhos,
ovos de Páscoa e blá, 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 essas coisas são só coisas de comércio. Assim como você vai lá, dá uma olhadinha naquele vídeo, tá? Lá eu explico tudo mais detalhado, tá bom? E leio lá também algumas partes biblicamente ali, tá bom? Então vocês vão lá no vídeo, tá? Que eu tinha feito aí ao vivo, uma live, e vocês vão lá e vão saber com mais detalhes sobre o significado da Páscoa, tá? E sobre ali o desfecho final ali de tudo que aconteceu desde o início ali da morte de Cristo até a ressurreição dele, tá? Vai lá e dá uma olhada com carinho lá para mim, tá? Ok? E a palavra de Deus já diz também que errais por não conhecer a Escritura. Só que muitas pessoas hoje em dia estão realmente rebeldes e quando quer ouvir uma verdade, não quer aceitar. As pessoas não querem deixar os seus maus caminhos. As pessoas não querem se endireitar. Como lá na época de Noé, que foi preciso fazer a arca de Noé para que se salvasse, né? Se salvasse os animais e aquela família, a contar 8 de Noé, que foram salvas somente porque aquela época estava tão mal que cheirava, que fedia, que aquela fumaça fedia, pairava lá. E Deus viu que não tinha mais jeito para aquele povo. Foi que então ele mandou fazer a arca e, né, o que aconteceu? Ia mandar o dilúvio. E quem estivesse na arca estava bem, que era a família dele, tá? E os animais. Então passou aquele período todo lá fazendo a arca e as pessoas zombando dele. Você viu? Vê? Dá para notar quantas de perversidade, quantas de pessoas ímpias, quantas pessoas más, todo mundo, todas as pessoas corrompidas pelo pecado. E não queria se arrepender. Não queria se arrepender. E notou-se também que lá naquele tempo do Sodoma e Gomorra, que só Ló e as 2 filhas deles foram salvas. Também o que estava acontecendo? Lá, aquelas cidades estavam corrompidas, estavam cheirando mal, de tanta imundícia, de tantas coisas pecaminosas, de tantas rebeldias ali, né? Que Deus resolveu acabar com fogo e enxofre. E assim sucedeu. E ainda precisou dos anjos correr lá na casa de Ló, puxá-los com a mão, a família, e mandar correr. E corre sem olhar para trás. Corre sem olhar para trás. Que já ia estar mandando o fogo e o enxofre? Pois é. E assim foi que aconteceu. Então Ló teve que sair ainda às pressas daquela cidade, né? Sodoma e Gomorra foi acabada por causa de tantas rebeldias, tanta pecaminosidade que estava ali, estava cheirando mal. Então chega um ponto que não dá mais, né? Então o tempo vai passando, mas Cristo veio, ele nasceu e viveu neste mundo um tempo e morreu em uma cruz para nos dar vida, vida àqueles que arrependem, vida àqueles que querem uma vida nova através de Cristo Jesus. E ele faz esse convite, né? Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui, ó, a porta do seu coração. Não tem como, não tem como, se você não abrir a porta do seu coração, primeiramente, né? Aí, tendo realmente aquele desejo de aceitar Jesus como Salvador e, né, arrependido, né? Arrependido, uma mudança, né? Ter mudança de atitude, abandonar, largar, né? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa vai, na verdade, ela vai vendo que aquilo lá enoja, vai enojando aquilo, né? Então, a pessoa, ela vai deixando, e vai tentando se aproximar mais de Cristo. E olha que quantas pessoas têm morrido sem salvação, quantas pessoas têm morrido, né? Na sua vida carnal, na sua vida
rebeldes, ímpios, assim como aconteceu lá na época de Noé, como aquelas pessoas eram cruéis, eram más e não se arrependiam, estavam com o coração na impiedade, no mal, assim como Sodoma e Gomorra, né? Estamos aí nos tempos de hoje. É o que vemos na mídia, né? Não adianta correr, não basta dizer, ah, não, as coisas é assim, porque as pessoas não querem buscar ao Senhor, as pessoas não querem reconhecer Jesus como Salvador, as pessoas não querem andar nos caminhos certos, né? Eu sei que tem um lá e outro que se arrepende, amém por isso, né? Bom para ele, bom para ela. Mas a Bíblia também fala, né, sobre as pessoas rebeldes, que todo tempo tem, né? Então é isso aí, né? Mas vai chegar aí um período, vai chegar um dia que Jesus vai descer. Jesus vai descer, vai recolher aqueles que são deles. Mas a pessoa precisa reconhecer que precisa de mudança de atitude, né? Ter arrependimento, aprender, procurar buscá-lo de todo o coração, procurar andar segundo a vontade de Deus, não é assim? Né? Então, como eu falei, lá estão os 10 mandamentos: não matará, não roubará, não furtará, não cometerás adultério, todas essas coisas, não cobiçar, né? Não falar mal do próximo, né? Não falar falsidade, e tudo assim vai, os 10 mandamentos, né? Então, as pessoas, como diz, o maior de todos os mandamentos são os dois, né? Que é amar a Deus como a si mesmo, que vai, né, obedecer aquelas regras lá dos mandamentos de amar a Deus, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo todos esses dois aqui, você vai estar acompanhando aquilo lá. Acontece que as pessoas não querem, estão realmente, como eu falei, preferindo seguir o caminho largo, o caminho que não tem, né? Que a pessoa sofrer, né? A pessoa que não quer renunciar, porque ela está livre para fazer as coisas da escravidão, pois então ali está a diferença. Que essas pessoas, elas estão sendo escravizadas para fazer o mal, né? Vai caindo nas armadilhas, vai caindo nas tentações e não consegue se libertar, porque é como um vício. E Jesus disse também, e a Bíblia diz também, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus veio e se entregou numa cruz para nos dar vida, ok? Então aí, esse domingo de Páscoa, que você esteja bem. Feliz Páscoa para sua família, feliz Páscoa para você, tá bom? E que você possa entender realmente o significado da Páscoa, tá bom? Como eu já falei, vai lá no vídeo da live que eu fiz, que lá tem as leituras, as referências na Bíblia ali sobre a proximidade ali da morte de Jesus e a ressurreição, tá? E ali vai falar sobre a Páscoa também, e ali eu explico um pouco mais sobre a Páscoa. Então vai lá e você vai entender um pouco mais sobre a Páscoa, tá bom? Então, não deixe seus filhos iludidos. Ensina o caminho da Páscoa, o que significa isso para elas, para que elas não fiquem iludidas aí só com esse comércio barato aí de chocolate. E passa-se sem celebrar, né? Passa-se sem lembrar que Cristo morreu para nos dar vida, né? Mas não é para a pessoa ficar, Cristo morreu para me salvar, então eu sou salvo. Não, a pessoa precisa ter aqui, ó, uma mudança de atitude, a pessoa precisa reconhecer, tá? Então, anunciai a morte de Cristo até que ele venha. É isso, é você estar anunciando a morte de Cristo, né? Mas andando no caminho do Senhor, buscando a Ele de todo o teu coração, tá? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Então, que Jesus Cristo possa encontrar aí no seu coração, tá bom? Como diz o versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal, se inscreva aí no meu canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para os seus conhecidos também. Um abração para vocês, tá bom? Tchau!